Olá, meus queridos, estamos de volta aqui para dar continuidade ao nosso estudo, né? Eu sou Gessival Cenas, estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo e hoje nós vamos falar sobre sonhos, né? Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar os seus comentários, deixar seu joinha aí, deixar seu like, certo? Mas hoje nós vamos falar sobre sonhos. Nunca desiste dos seus sonhos. Está baseado em Gênesis, capítulo de número 37, versículo 5, 11, 41, 38 e 44, né? Então diz aqui assim: José é um dos maiores exemplos bíblicos de alguém que teve sonhos dados por Deus e não desistiu, mesmo diante das adversidades. Muitas vezes os sonhos que vêm de Deus enfrentam oposições, mas eles também carregam um propósito maior. Então hoje nós vamos aprender com a vida de José, como permanecer firme até a realização dos seus sonhos. Nós sabemos que José ele foi o 11º filho de Jacó. Então José, quando ele estava na sua adolescência, a Bíblia diz que, vamos ver que a Bíblia vai revelar, nos mostrar que Deus dava sonho para ele. E todas as vezes que ele tinha os seus sonhos, eles contavam para os seus irmãos. E todas as vezes que ele contava para os seus irmãos, a Bíblia diz que os seus irmãos cada dia iam se odiando dele, né? Ia ficando com raiva. Chegou até o ponto de chamar ele de sonhador. Quando ele se aproximando deles, ele dizia: lá vem o sonhador. Então, nós vamos observar que José ele teve esses sonhos, né? Que depois nós vamos ver que nem ele mesmo entendia qual era o seu propósito. Mas nós sabemos que Deus ele tinha um propósito na vida de José. Mesmo através daquele sonho que ele tinha, nem ele mesmo sabia, né, o que significaria aquilo, mas a gente vai entender depois, a Bíblia vai nos revelar que depois nós vamos ver que Deus tinha um propósito na vida de José, né? Então o primeiro sonho, o sonho que vem de Deus, está em Gênesis 37, versículo 5 ao versículo 7 de Gênesis 37, né? José recebeu os seus sonhos ainda jovens, revelando que Deus tinha um plano para a sua vida. Sonhos espirituais não nascem do acaso, mas do propósito divino, né? Então você que talvez tenha um sonho, ou Deus já usou alguém para falar com você, que você vai ser uma bênção, ou tem algo que vai ser cumprir na sua vida, o que eu tenho que dizer para você é o seguinte: busque em oração a confirmação de que o seu sonho está alinhado com a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque no tempo certo, né, Deus irá realizar e concretizar esse sonho na tua vida. Por quê? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, e o nosso tempo não é o tempo de Deus. Em Jeremias capítulo de número 29, versículo 11, ele diz assim: eu é que sei os planos que tenho para vocês, né? Então Deus ele conhece a nossa vida, ele conhece o teu deitar, o teu levantar, ele conhece o desejo do teu coração e ele conhece os teus sonhos, né? Talvez ainda diz: mas tanto tempo eu tenho uma promessa, tanto tempo eu tenho promessa de sonhos e até hoje não foi realizado, até hoje não se cumpriu. Espere no Senhor, porque no tempo certo esse sonho vai ser realizado assim, ou seja, vai se cumprir assim como foi na vida de José. Segundo, o sonho será aprovado. Gênesis 37, versículo 18 a 28. José foi traído por seus irmãos, vendido como escravo. O caminho para a realização do sonho passa por desertos e provas, né? Nós vamos observar que tudo isso aconteceu com José. Ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi vendido, ele foi odiado. E muitas vezes em nossas vidas é assim. Nós passamos por deserto, passamos por provações para que venha se realizar em nossa vida e concretizar os nossos sonhos. O fato de haver resistência não significa que Deus desistiu do que o prometeu, né? Ou seja, olha o que José passou. José foi lançado no poço, né? Mas mesmo assim ele não desistiu. José foi lançado na casa de Potifar e José foi lançado na prisão.
mas José manteve a sua fidelidade a Deus. Quando ele chegou na casa de Potifar, o que aconteceu? A própria mulher dele, de Potifar, né? Se Deus, ou melhor seja, o inimigo usando ela ali para querer interromper os sonhos da vida de José. Mas mesmo assim ele resistiu. Ele teve força, Deus deu graça para ele, ele resistiu à tentação daquela mulher e fugiu daquele mal. Agora nós vamos ver que por causa desse ato que ele não cometeu, desse pecado, a mulher de Potifar, né, levantou uma calúnia contra ele, e por causa disso ele foi bater aonde? Na prisão. Foi preso. Mas mesmo assim, ele permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel ao Senhor ali naquela prisão, porque Deus estava com ele na vida dele. Tiago, capítulo de número 1, versículo número 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Foi o que aconteceu com José. José ele permaneceu firme. José permaneceu perseverante. Ele sabia que Deus, mesmo ele naquele lugar onde ele estava, mas ele sabia que Deus estava ali com ele. E de maneira nenhuma, ele sabia que ele era inocente, mas ele sabia que no tempo certo o Senhor ia exaltar. O terceiro, o sonho se cumpre no tempo certo. Está no capítulo de número 41 de Gênesis, versículo 38 a 44. Depois de anos de espera, José foi exaltado como governador do Egito. Deus transforma humilhação em honra e faz tudo cooperar para o bem. Foi o que aconteceu com a vida de José. Quando Deus dá um sonho, ele mesmo abre as portas para realizá-lo. Abacuque, capítulo de número 2, versículo número 3, diz assim: ainda que se demore, espere, porque certamente virá e não tardará. Quarto, sonhos não é apenas para você. Está em Gênesis, capítulo de número 50, versículo número 20. O propósito final do sonho de José não era apenas a sua exaltação, mas de salvar muitas vidas. Vocês lembram que eu falei no começo? Que nem ele mesmo sabia dos propósitos, daqueles sonhos que o Senhor dava para ele. Mas era algo Deus dando para ele, porque eram coisas futuras que o Senhor ia revelar para ele. E nós vamos ver que quando Deus exalta ele e coloca ele como governador do Egito, foi para salvar vidas. Então, um sonho dele sendo realizado. O sonho de Deus sempre abençoa outro além de você. Entenda que Deus realiza seus sonhos para manifestar a glória dele e alcançar outras pessoas. É isso que muitas vezes acontece na nossa vida. Nós temos sonhos e muitas vezes eles se cumprem em nossa vida para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através de nossa vida e outras vidas venham a ser alcançadas ao Senhor por através dos nossos sonhos realizados em Deus. Então eu não sei qual é o teu problema, eu não sei quais os sonhos que você tem, ou as promessas que o Senhor tem feito na tua vida. Você que parou para assistir esse vídeo, mas eu quero te dizer: espere no Senhor, espere no tempo dele, porque é no tempo dele que será se concretizar tudo aquilo que Deus tem prometido na tua vida. Não se apresse, mas somente espere. Olha só, José nos ensina que sonho de Deus passa por fase, revelação e provações e cumprimento, mas permanece fiel. Confie no tempo de Deus e nunca desiste, porque ele é fiel para cumprir o que prometeu. Mas o Senhor prometeu já faz tanto tempo, já passou tanto tempo. Espere, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ou seja, o teu tempo não é o tempo de Deus. Deus, ele nunca se adianta nem se atrasa, ele chega no momento certo, na hora certa, e no momento certo ele cumprirá aquilo que ele tem prometido para você. Esta é a palavra de hoje. Que Deus nos abençoe. Se inscreva no nosso canal e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.